Dias de Jogos Olímpicos mobilizam tanto a imprensa mundial como a toda e qualquer pessoa que adora esportes, como é o caso do tio Regis aqui, que inclusive eu procuro assistir o máximo que eu posso e acompanhar todo o noticiário a respeito. E justamente por ter essa vontade de acompanhar o máximo possível de tudo que acontece na Olimpíada, é que eu me deparei com uma imensa quantidade de trending tops, né? Os assuntos mais comentados nas redes sociais, com milhares de ofensas a atletas brasileiros que não conseguiram medalhas nessa Olimpíada. Um verdadeiro absurdo do qual eu quero falar e soltar os meus cachorros aqui nesse vídeo. Presta atenção. Pergunta que eu mais ouço. Regis, você poderia ouvir a minha música e dar a sua opinião? Ou numa variação que é: Regis, acabei de lançar um material novo, você poderia me falar o que é que você acha dele? que uma crítica sincera, especialmente de alguém com experiência, pode realmente ser um divisor de águas na carreira de um músico, de um cantor. Só que para isso funcionar, tem que ser feito do jeito certo. Eu vou ouvir a sua música e vou fazer uma crítica a respeito dela. Vou analisar tudo de uma forma detalhada e minuciosa e vou fazer uma crítica extremamente sincera, como eu faço com todos os artistas, com todas as bandas. E eu ainda vou enviar para você essa crítica por vídeo, mas eu já vou te adiantando, eu não vou fazer nada de graça, porque eu vou valorizar o seu trabalho e você vai valorizar o meu. Clica aqui embaixo e manda a sua música. Tá feito o desafio. Ó, logo de cara eu já vou tocar numa ferida muito dolorida. Vamos falar a verdade e vamos ser sinceros? Esporte olímpico não tem a mínima valorização por parte do imenso povaréu burro e ignorante que nós temos no Brasil. Você viu o depoimento, por exemplo, em lágrimas do Caio Bonfim, que é o nosso medalhista de prata na marcha atlética de 20 quilômetros? A primeira vez que o Brasil ganhou uma medalha nessa modalidade em séculos de competições? Pois é, cara, o atleta dizendo que ele recebe ofensas das pessoas preconceituosas e babacas desde o primeiro dia em que ele passou a treinar na vida, cara. Treinado, inclusive, pelo próprio pai nas ruas de Brasília. Por quê, cara? Porque no Brasil não existe centro de treinamento para essa modalidade, cara. Não tem apoio nenhum, muito menos financeiro. Como é que vai ter apoio num lugar onde a marcha atlética é vista como corrida de gente rebolando, algo que é absolutamente vergonhoso? Pois é, cara, a maioria das pessoas acha que marcha atlética é corrida de gente rebolando. Uma estupidez absurda. Inclusive, a entrevista dele foi emocionante, cara, e foi um tapa na cara desse povo botocudo que se diz brasileiro. E toda essa situação que eu falei, cara, que ocorre das ofensas, ocorre também, cara, com a cumplicidade da própria mídia brasileira, cara, que passa 3 anos sem lembrar de todas essas modalidades olímpicas, né? Aliás, não lembra de nenhuma modalidade que não seja futebol e vá lá um pouquinho de vôlei. E isso acontece até um pouco antes das Olimpíadas começar, cara, porque aí a própria mídia começa a fabricar uns ídolos antes mesmo que eles competirem, cara. Ou seja, passam 3 anos do ciclo olímpico ali, esquecendo e ignorando tudo, e umas semanas antes da Olimpíada, eles colocam alguns holofotes ali selecionados, né? Que muitas vezes, cara, em cima de atletas que não tem cabeça, não tem estrutura emocional para lidar com essa súbita e marqueteira exposição. Por que eu tô falando tudo isso, cara? Porque logo eu quero também colocar um dedo numa outra ferida que existe no corpo desse assunto todo das ofensas em relação aos atletas brasileiros, cara. E uma delas é que, lamentavelmente, o próprio meio artístico dá hoje a impressão generalizada de que fama é igual a sucesso, e não é, e de que sucesso é obtido sem esforço. Jamais isso acontece. E isso dá a deixa para que milhares de cretinos
enderecem ofensas covardes e por trás dos seus perfis falsos há atletas brasileiros que num evento de competição acirradíssima não conseguem medalhas. E há milhares e milhares de cretinos que menosprezam completamente medalha de prata e principalmente medalha de bronze. Porque para esses cretinos, cara, medalha só vale se for de ouro. Ou seja, é um cenário de canalice burra da pior espécie. É um absurdo total, cara. E você, meu amigo e minha amiga, saiba que são muitos os atletas brasileiros individuais ou que fazem parte de equipes, cara, que vêm sendo massacrados nas redes sociais unicamente porque perderam uma competição da Olimpíada, tá? E você pode reparar que qualquer atleta brasileiro fora do pódio de medalhas, cara, vem recebendo essa enxurrada de críticas nos seus próprios perfis das redes sociais. A coisa toda tomou proporções tão gigantescas, cara, que as próprias redes sociais se transformaram em palcos de debates, de desabafos, de pedido de desculpas por parte dos próprios atletas, cara. Inclusive com reclamações de que os internautas enaltecem atletas estrangeiros, mesmo quando eles perdem, mas atacam os atletas brasileiros sempre que a mesma coisa acontece com eles, ou seja, quando eles perdem as medalhas. Às vezes, não é necessária sequer a desclassificação. O que essa turba de pseudo-torcedores cretinos quer mesmo é a vitória, cara, e nada menos do que isso. Outra coisa completamente fora de controle é o fato de que brasileiros torcendo em outros esportes vêm adotando cada vez mais, cara, o mesmo padrão de torcida de futebol de arquibancada, cara, se manifestando menos com cantos e incentivos e muito mais, cara, com vaias, com xingamentos e com ofensas pesadas, que é um comportamento que tem sido evidenciado a cada episódio dos vários capítulos da maior competição esportiva do mundo, que são as Olimpíadas. Esse comportamento ridículo, como eu falei, cara, ele ocorre pela orientação desmedida ao ego e à tarefa, tá? Sabe? É uma busca pelo sucesso sem esforço. Eles querem apenas que os atletas brasileiros vençam e não demonstram um pingo de interesse em saber o que esses atletas passaram até chegar a participar da competição das Olimpíadas, cara. E você pode apostar, cara, que é gente que nunca viu uma disputa de judô, não viu um torneio de tênis de mesa e ginástica antes, nem mesmo na Olimpíada passada. Sabe? Porra, para chegar ao pódio do esporte e da própria vida, qualquer atleta e mesmo a pessoa comum, cara, tem que aprender a perder. Tem que aprender a lutar e tem que aprender a se esforçar, porque só a longo prazo é possível estar entre campeões. O caminho é absurdamente difícil e atletas precisam de apoio e respeito dessa torcida. Não se pode assistir às competições das Olimpíadas presencialmente ou pela TV, pela internet, como você quiser, como se todas fossem eventos de futebol, cara. É patético levar essa agressividade do universo do futebol e de toda a tradição que ele tem aqui no Brasil, cara, para dentro das arenas, cara, e de outros tipos de competições. É imprescindível que uma pessoa que tenha pelo menos 8 neurônios em pleno funcionamento, que ela tenha o discernimento e a educação para saber diferenciar as Olimpíadas da Copa do Mundo. Por quê, cara? Porque são espetáculos completamente diferentes. Pressionar e xingar os atletas brasileiros não ajuda absolutamente em nada. E vou te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga, tem ainda um outro problema sério em cima dos atletas brasileiros na Olimpíada, que é a pressão exercida em cima deles antes mesmo do evento começar, cara.
Nem atletas, nem torcedores têm tranquilidade nesses momentos que antecedem as Olimpíadas, cara, porque todo mundo já chega lá com uma pressão enorme, uma pressão completamente desnecessária, que inclusive impede que os trabalhos sejam feitos, cara, com uma espécie de leveza, cara, e também impede a preparação psicológica que é tão necessária para se obter ótimos resultados numa competição desse tipo. Então, para atletas verdadeiros e que são profissionais, cara, a Olimpíada é sonho, é o objetivo desejado por anos e anos de dedicação, muitas vezes sem o mínimo apoio governamental, sem o apoio, inclusive, dos mesmos moldes daqueles feitos por países realmente civilizados, cara, e que sabem que o esporte é fundamental para a educação e para a cultura de uma nação. Se você conversar com qualquer atleta brasileiro de qualquer modalidade olímpica, você vai ouvir histórias e relatos, cara, de batalhas diárias, de abrir mão de tudo e de todos para você ter a sensação de ouvir o hino brasileiro tocando ali no pódio, de você ter uma medalha no peito. E você também vai ouvir depoimentos a respeito daquilo que eles chamam de uma das maiores dores do mundo, cara, que surge de uma hora para outra quando a prova acaba e o resultado almejado não é obtido. Atletas dizem que a sensação é de que o coração começa a sangrar para fora, você tá entendendo? Ao mesmo tempo em que a vida parece parar ali da pior maneira possível, e é obviamente que é uma sensação seguida de milhões de questionamentos e perguntas que não têm resposta. E também vem aquela terrível sensação de esperança, cara, que desapareceu por completo em questão de segundos. A verdade, meu amigo, minha amiga, que eu quero mostrar com esse vídeo, é que está rolando uma inaceitável falta de apoio aos atletas brasileiros após qualquer derrota nas Olimpíadas agora de Paris, cara. Eu não tenho a menor dúvida de que quem perdeu está sentindo uma dor que consome a alma, e que dói ainda mais pela falta de empatia, pelo excesso de maldade de quem nunca fez um esporte sequer na vida que não fosse apertar a campainha do vizinho e sair correndo. Os atletas, eles recebem muito amor quando eles estão ganhando, mas no pior momento deles, né, na hora em que eles mais precisam, eles recebem uma avalanche de ódio que não tem explicação. Na verdade, tem explicação, que é exatamente o que eu acabei de explicar aqui nesse vídeo. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa onda de ódio absurda que está rolando contra os atletas. Aqui nos comentários, coloca aqui a tua opinião a respeito disso. Você acha que esses atletas têm que ser execrados mesmo? Você viu por aí exemplos desse tipo de ofensa, esse tipo de coisa? O que você pensa a respeito disso? Coloca aqui nos comentários, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.